Toda mulher adulta tem a obrigação de saber cuidar do próprio dinheiro, e isso não deveria ser somente para mulher. Eu sei que eu comecei este vídeo falando essa frase polêmica, mas o correto é que todo adulto, tanto homens quanto mulheres, tem a obrigação de saber cuidar do próprio dinheiro, porque a irresponsabilidade financeira ela não afeta somente a vida da pessoa, na maioria das vezes afeta todo um ambiente familiar, as pessoas que necessitam daquela pessoa ali geradora de renda, que mantém o sustento do lar, que paga as contas. Então, a irresponsabilidade financeira traz consequências a todas as pessoas da sua volta. E eu sei que a gente não teve essa educação financeira de base, nós não fomos ensinados a administrar o nosso próprio dinheiro. A gente cresceu vendo que os nossos pais faziam, os nossos familiares, avós ali, enfim, faziam. E na maioria das vezes não é porque eles não sabiam, mas é que também eles não foram ensinados, então eles faziam aquilo que eles achavam certo, que foi toda uma cultura sendo trazida ali em relação ao dinheiro, as crenças em relação ao dinheiro. E eu sei como é isso. E hoje nós temos pessoas que de fato elas se endividam, elas têm certas irresponsabilidades financeiras porque elas querem manter um estilo de vida ou às vezes um padrão de vida que não cabe a elas naquele momento. Mas a gente não pode generalizar porque tem pessoas que elas se endividam não para manter um padrão de vida, mas para dar um determinado conforto que muitas vezes elas mesmo não tiveram na vida delas. Então, elas se endividam para dar um conforto para a família, para os filhos, às vezes não somente um pai de família, mas uma mãe também, porque boa parte dos lares brasileiros são as mulheres que sustentam, são as mulheres que são as responsáveis financeiras e elas procuram dar o seu melhor para poder dar um determinado tipo de conforto que às vezes elas também não tiveram. Então elas fazem aquilo que elas acham certo naquele momento. Então essa responsabilidade em relação às consequências disso é nossa, cabe a nós. Eu sei que nós não fomos ensinados, mas nós temos tempo para aprender. Então, a partir do momento que você aprende e você não aplica, e você não procura meios para mudar algumas crenças, para mudar alguns hábitos errados que você trouxe, aí de fato você tem uma total responsabilidade nas consequências que isso vai gerar, não somente para você, mas para sua casa, para os seus familiares, para as pessoas à sua volta. E essa frase, ela é uma frase muito reflexiva, principalmente porque eu digo isso porque quando a gente tem os nossos 20 e poucos anos, a gente acredita que quando chegarmos aos 30 anos, a gente vai ter toda uma vida estabelecida, que a gente vai conquistar o mundo. É a famosa frase dos 30 anos é a idade do sucesso, igual aquele filme De Repente 30. E nem sempre funciona dessa forma. E eu falo isso justamente porque quando eu cheguei nos meus 29 anos, prestes a completar os meus 30, a de fato ter os meus 30 anos de idade, eu fiz uma retrospectiva da minha vida e revisitei tudo aquilo que eu imaginava que teria aos meus 30 anos. E aí foi quando eu percebi que eu não tinha construído absolutamente nada. E quando eu falo de você ter essa frustração de não ter construído nada, de você somente ter construído dívidas, cai um peso em cima de você que você fala: o que que eu fiz com o meu dinheiro todo esse tempo? Porque eu me vi numa realidade, numa situação em que eu ia fazer 30 anos e o que que eu tinha conseguido ali até aquele presente momento? Tá, eu me sinto privilegiada porque eu conseguia ter acesso a uma educação, ao ensino superior, que a grande maioria de pessoas da mesma geração que eu talvez não tenha tido esse acesso. Eu fui a primeira da minha família a ter acesso ao ensino superior, a terminar uma faculdade. Fui bolsista, também fiz faculdade pública, sim, claro, mas é um privilégio que tem pessoas que não têm esse privilégio e têm a mesma idade que eu. Então, isso é de fato um privilégio, mas
Eu estava numa fase em que eu tinha um bom salário, tinha um cargo bom, tinha o carro que eu sempre quis ter, o carro dos sonhos. Era um carro que era meu, era quitado, mas e o restante? De resto, o que eu tinha conquistado? Eu queria ter um apartamento próprio e eu não tinha esse apartamento próprio. Eu queria ter viajado, conhecido certos lugares e eu não tinha conhecido nada. Eu não tinha saído nem do lugar onde eu estava. E aí você começa a analisar e ver o que você fez de errado. E os erros, de fato, é justamente esse: você achar que ter coisas, tá? Coisas, bens, que você vai usar uma ou duas vezes, isso vai te definir como pessoa e como um status de que você está bem de vida. E não é assim que funciona. Então eu me vi numa situação que eu olhava para dentro da minha casa, para o meu ambiente em que eu estava, e o que eu tinha conquistado? Eu tinha apenas um guarda-roupa cheio de roupas, das quais eu não usava, sapatos, inúmeros sapatos, parecia uma centopeia, e do que mais? E os meus planos, os meus sonhos e os meus objetivos. E aí você começa a analisar e você começa a pensar da seguinte forma que, poxa, eu não ganho mal, eu ganho bem, eu tenho um emprego estável. Mas o que eu fiz com o meu dinheiro esse tempo todo? Que eu não consegui conquistar nem metade das coisas que eu imaginava que eu teria hoje. Então você vê que a responsabilidade por você não ter tido certas coisas, né? Alcançado certos objetivos, não ter conquistado certos sonhos, é toda tua, porque você se preocupou com coisas pequenas, porque você achava que manter um padrão de vida para dizer que para as pessoas de fora que pouco se importam com você, que você tá bem, que você tá num status, num posto legal, e você esquece de você. Então, a responsabilidade acaba sendo de fato sua nesse momento, que é uma obrigação. Então, a partir do momento que você aprende, que você entende que o dinheiro ele não foi feito somente para gastar, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um destino, ele tem que ser planejado a partir do momento que ele cai na conta, para que você não somente consiga se manter no mês, que você consiga viver, que você consiga ter um certo conforto, mas que você também tenha segurança, você tenha paz, você tenha tranquilidade, você consiga construir patrimônio, porque o dinheiro ele não foi feito somente para gastar, ele foi feito para poder ser administrado com o objetivo de que ele faça com que os planos e projetos que você tem para sua vida, os seus sonhos, eles sejam de fato alcançados, mas com uma certa clareza. Então, eu trouxe esse vídeo que é meio que uma reflexão que a gente erra tanto na nossa vida e chega num dado ponto que você fala: onde é que eu tô errando? Por que que eu tô cometendo esse erro? Por que que isso tá acontecendo? E aí você não consegue enxergar que tudo aquilo que vem vindo, né, todas as consequências daquilo, é em razão de uma responsabilidade que você não quis olhar, que você não quis enxergar naquele momento, que você quis passar um pano por cima. Então, esse vídeo é uma reflexão para você que está me assistindo, que a responsabilidade de cuidar do seu dinheiro é justamente sua, para que você tenha uma vida tranquila, para que você tenha segurança, para que você possa deitar à noite para dormir a cabeça no travesseiro e falar: nossa, eu estou com todas as minhas contas pagas, eu tenho um dinheiro ali guardado, independente do que aconteça, eu tô aqui segura, tenho um colchão financeiro para me resguardar. Porque a pior coisa que tem é você passar por determinadas situações, não conseguir dormir à noite porque você tem uma enxurrada de ligações te cobrando, de dívidas que você fez, que você não sabe nem para onde foi esse dinheiro, com que você gastou esse dinheiro, que você
fez coisas às vezes, fez uma viagem, fez isso somente para mostrar para outras pessoas que você estava bem, mas na verdade você não estava bem, com que finalidade? Então, a gente é adulto, então a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, esse vídeo é sobre isso, sobre essa responsabilidade, que a partir do momento que a gente aprende que o dinheiro, ele tem que ser controlado, ele tem que ser planejado, ele tem que ter uma direção, e você não faz nada, de fato, todas as consequências dessas suas irresponsabilidades são todas suas e você assume este risco e assume o risco não só por você, mas pelas pessoas à sua volta. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita e me segue aqui nesse canal, porque eu falo sobre dinheiro de uma forma descontraída, simples, porque dinheiro, ele não é exatamente isso que colocaram na nossa cabeça, que dinheiro não é tudo, dinheiro não traz felicidade. A gente tem que quebrar essas crenças, temos que quebrar esses tabus em relação ao dinheiro que nos cercam. Então já aproveita, curte esse vídeo, compartilha com os amigos que gostaria de ouvir esse tipo de mensagem para poder criar responsabilidade sobre o que ganha. E me segue por aqui, porque toda semana eu vou trazer vídeos relacionados a esse tipo de conteúdo. Se você quer ter mais tranquilidade, alcançar sua liberdade financeira, melhorar seu relacionamento com o dinheiro, e é isso. Te espero no próximo vídeo.